Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Alessandra, professora de Matemática e Geometria. Na aula de hoje a gente vai continuar vendo a unidade 6 na página 32, frações equivalentes e simplificação de frações. Então vamos observar as seguintes figuras. Eu tenho essa circunferência dividida na metade, parte dela, metade dela colorida. Isso representa uma no total de duas. Na segunda, dividiu em 4 partes, ele coloriu duas. Duas no total de 4. Na terceira, ele coloriu 3 no total de 6 partes, então 3 no total de 6. Na nossa quarta figura, ele dividiu em 8 partes e coloriu 4. Eu tenho 4 do total de 8. Na nossa quinta figura, ele dividiu em 10 partes e coloriu 5, então 5 no total de 10. E aí eu venho perguntar para vocês, o que essas frações têm em comum? Galerinha, se a gente for observar aqui, ó, aqui ele dividiu a figura ao meio, certo? Então, essa parte toda foi pintada. Se a gente observar, analisando ela em relação à anterior, a gente não dividiu a mesma quantidade de partes aqui, ó. Ele não coloriu o mesmo tanto? Coloriu o mesmo tanto, né? Ele coloriu metade da circunferência. Do lado de cá, ó, ele também coloriu metade da circunferência. Nessa outra, ele também coloriu metade da circunferência. E na última também coloriu a metade da circunferência. O que a gente pode afirmar, então, que tem em comum entre essas frações? Elas representam o quê? A mesma quantidade inteira. Então, elas representam a mesma quantidade do inteiro. Elas coloriram a mesma porção, pessoal. Ele coloriu o mesmo tamanho em todas as circunferências. Então, elas têm a mesma quantidade. Então, quer dizer que elas têm um valor igual. Então, o significado da palavra equivalente para nós é o quê? Quer dizer que elas são iguais, têm o mesmo valor. Então, uma fração equivalente é aquela que representa o mesmo valor ou a mesma quantidade da outra fração. Por meio do desenho, a gente percebeu que as frações 1 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 6, 4 sobre 8 e 5 sobre 10 apresentam o mesmo valor, né? Apesar de estarem escritas de forma diferente, elas representam a mesma fração do todo que a gente pintou lá na atividade anterior. Então, para encontrar uma fração equivalente, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que multiplicar ou dividir o numerador, que é o de cima, e o denominador, que é o número de baixo, da fração, por um mesmo número diferente de zero. Então, por exemplo, a fração 1/2. Se a gente multiplicar por 3 em cima, a gente vai multiplicar por 3 embaixo. Vai dar o quê? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Deu 3 sextos. Se a gente pegar a fração 5 terços, multiplicar por 4, em cima e embaixo, eu vou achar 4 vezes 5, 20. 3 vezes 4, 12. 20 dozeavos. A mesma ideia aqui, ó, 28 sobre 30, são números divisíveis por 2. Se a gente dividir por 2, 28 dividido por 2 dá 14, 30 dividido por 2 dá 15. 30 e 55 dão para dividir por 5. Se eu dividir por 5, 30 dá 6. Dividindo 55 por 5 dá 11. Então, o que quer dizer isso? Que essa fração 1/2 é equivalente à fração 3 sextos, ou seja, que elas são frações que têm o mesmo valor. A fração 30 55 avos é a mesma coisa que a fração 6 11avos, que representam o mesmo valor. Então, ali, para simplificar uma fração, basta que a gente divida o numerador e o denominador por um mesmo número que não seja o zero, certo? Quando a gente divide o numerador e o denominador de uma fração por um número diferente de zero, a gente vai encontrar uma fração chamada fração equivalente simplificada. Ou seja,
a fração representa a mesma quantidade, porém com números menores, ou seja, de forma mais simples. Igual essa aqui, ó. 1/2 é a simplificação de 3/6. Ela é a forma mais simples que a gente pode representar, a forma mais reduzida que a gente pode representar dela. Quando os termos de uma fração não podem mais ser simplificados, dizemos que essa fração é irredutível. Então vamos pegar aqui a fração 120 dividido por 180 e reduzir ela ao máximo possível. Dá para a gente dividir por 2, e aí eu vou dividir em cima e embaixo por 2, ó. 120 dividido por 2 dá 60. 180 por 2 dá 90. Dá por dividir por 2 ainda, então 60 dividido por 2 dá 30. 90 dividido por 2 dá 45. Como ainda dá para dividir por 2, a gente divide. 30 dividido por 3, ainda dá por 3, né? Que dá 10. E 45 dividido por 3 dá 15. Ainda dá para fazer divisão, só que a gente tem que mudar o número, né? Que divida ao mesmo tempo o 10 e o 15. O número que divide os dois ao mesmo tempo é o 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2 e 15 dividido por 5 dá 3. Ou seja, a fração 120 dividido por 180 é a mesma coisa de escrever 2/3. Ou seja, 120 sobre 180 é a mesma proporção do 60 sobre 90, que é a mesma coisa do 30 dividido por 45, que é a mesma coisa do 10 dividido por 15, que é a mesma coisa do 2 dividido por 3. Então, elas são frações equivalentes. As frações 60 sobre 90, 30 sobre 45, 10 sobre 15 e 2 sobre 3 são simplificações da fração maior, né, que ele deu pra gente, que é 120 sobre 180. Então, vamos lá. A fração 2/3 é a forma da fração irredutível. O que quer dizer isso? Não existe mais nenhum número que eu possa dividir o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Então, sempre tem que ser um número que divida os dois ao mesmo tempo. É o mesmo número que eu divido em cima, eu vou dividir embaixo. Então, vocês vão fazer agora, para a gente treinar, um jogo rápido, que está na página 33, onde vocês vão fazer aqui a multiplicação por 2 primeiro, né? Então, vamos lá, vou fazer o primeiro com vocês. 5 vezes 2 vai dar 10, né? 10 vezes 2 vai dar 20. Então, a primeira fração vai ficar assim. Vocês vão fazer a mesma coisa. A ideia da divisão é a mesma coisa. A gente vai dividir o valor, tá bom? Na 2, vocês vão simplificar essas frações até transformá-las em frações irredutíveis, ou seja, frações que não podem mais ser simplificadas. Então, vocês vão começar por o mesmo número dividindo em cima e vão começar por o mesmo número dividindo embaixo, tá? Então, o mesmo número que vocês dividirem em cima será o mesmo número que vocês vão dividir embaixo. Vou colocar a primeirinha aqui para dar uma ajudinha, ó, por 2. Se eu divido em cima por 2, eu divido embaixo. 60 dividido por 2 dá quanto? Dá 30, né? E 48 dividido por 2, a metade dele vai dar 24. Ó, e aí vocês vão continuar até eu não poder mais simplificar. Ou seja, o próximo número aqui, ó, tem que dividir as duas ao mesmo tempo de novo, tá bom? Então, vocês vão fazer ela e aí a gente confere depois na próxima aula como ficou isso, hein? Vamos continuar. Na página 34. Na 34, vocês vão fazer aí a parte de frações de uma quantidade. André tem R$100 e ele quer repartir esse dinheiro em 2/5. Ele levará em um passeio e o restante deixará guardado. Quantos reais André levará para o passeio? Qual a quantidade que ele deixará guardada? Então, a gente sabe que 2/5 indica duas partes do total que foi dividido, que são em 5. O que a gente tem que fazer aqui, galera? Os R$100 era o todo, certo? Ele pegou esses R$100, que é o todo, e dividiu em 5 partes. Então, como ele dividiu em 5 partes, nós vamos pegar o 100 e dividir por 5.
Vamos pegar aqui, ó, 10 por 5 dá 2. Vou subtrair, resto 0. Desço esse zerinho aqui e jogo ele de cá também. Então, se eu dividir 100 por 5, eu vou encontrar 20. Ou seja, cada parte que ele dividiu tem 20 reais. Então, eu tenho 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, certo? Ele disse que no passeio ele ia gastar 2/5 deste valor. Então, ele vai gastar o quê? 2 partes do todo, que são 5. Então, 2 partes vai dar o quê? 20 mais 20, que dá 40. Ou seja, para fazer essa operação, o que a gente precisaria fazer? Pegar a parte toda, que é o 100, dividir pela parte de baixo, que é o 5, e o resultado encontrado a gente multiplicaria pela parte de cima, que é o 2. Então, a gente viu que ele levaria os 40 reais. E aí, o resto do dinheiro ele ia guardar. Quanto que é o resto, meus queridos? É só pegar 100 e tirar 40. E essa é a parte que ele guardaria desse probleminha aí dele, né? Dessa parte do dinheiro dele. Então, sempre, para calcular uma fração de uma quantidade qualquer, a gente vai dividir o dinheiro pelo denominador. O resultado encontrado a gente multiplica pelo numerador. Então, olha aqui, ó. Calcule 3/4 de 20. Então, a gente vai fazer o quê? 20 dividido por 4. O resultado encontrado a gente multiplica por 3. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Então, sempre vai fazer essa operação. A palavrinha mágica que dê quer dizer que está fazendo a operação de vezes, tá bom? Olha, calcular 3/7 de 350. O que a gente vai fazer? Pega os 350, divide por 7. Então, vamos dividir por 7 aqui, ó. 35 vai caber 5 vezes. Subtrai, resto 0. Vou descer esse zerinho e vou pegar ele e jogar ele do lado de cá também. Então, deu 50, certo? Dividimos por 7. O que a gente tem que fazer agora? Não tem númerozinho em cima? Tem, né? Então, a gente vai fazer agora os 50 vezes o númerozinho que está ali em cima, que no caso é o número 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Ou seja, 3/7 de 350 vai equivaler a 150. Então, isso é uma forma de fazer uma simplificação, tá bom, meus queridos? Pessoal, vocês vão fazer para mim, ó, esse desafiozinho também. E na próxima aula faremos a correção dos dois, tá? Do desafio, que está na página 35, e também da atividadezinha aqui que eu deixei para vocês fazerem, ó, do jogo rápido, que está na página 33. Então, para a próxima aula, espero que vocês resolvam tudo bonitinho. Se tiver alguma dúvida, só mandar mensagem para a tia, tá bom? Beijo a todos e até a nossa próxima aula de matemática.